Vamos abrir em Gênesis 26, 1. Gênesis 26, 1. O nosso Deus é um Deus de pessoas. Às vezes a imagem que nós ficamos de Deus é que há alguém muito poderoso, mesmo muito poderoso, pode fazer de tudo, mas está longe. E Ele não é assim. Ele está bem perto de nós. Veja que aqui que aconteceu, a pessoa que nós vamos falar é de Isaac. Isaac é filho de Abraão. Veja aqui. E havia fome na terra, Gênesis 26, 1. E havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaac a Abimeleque, o rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: Não deixas o Egito, habita na terra que eu te disser. Se Deus não se preocupasse com o homem, ele não faria isto. Se Deus não se preocupasse com cada um de nós individualmente, ele não faria isto. Ele apareceu a Isaac e diz: Não vás. Não vás ao Egito. Uma das coisas impressionantes de Deus é que ele não se concentra ao dia de hoje. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Isso quer dizer que ele tem no controle o tempo. Ele sabe do nosso passado, sabe do nosso presente e sabe do nosso futuro. Quando ele nos impede de fazer algo, o que ele nos quer é ajudar. Eu não vou adiantar muito, porque isto é mais para a mensagem que eu vou falar a seguir, mas eu quero que você entenda que Deus se preocupa connosco. E ele diz: não deixa-os ao Egito. E depois, mais abaixo, no versículo 14. Não, desculpem, não foi por ser. Versículo 12, desculpem. Gênesis 26, 12. E semeou Isaac naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava, e engrandeceu-se o varão, e ia-se engrandecendo até que se tornou muito grande. E tinha possessão de ovelhas, possessão de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. Veja duas coisas que Isaac fez. Deus lhe falou e Isaac obedeceu. Primeira coisa. E a segunda coisa, semeou. O nosso crer em Deus e semear faz abrir portas impressionantes. Faz abrir portas para a nossa vida que estavam fechadas. A todos os níveis. Todos os níveis. Da nossa vida a todos os níveis. Porquê? Porque nós estamos a dizer a Deus: eu creio em Ti. Eu confio em Ti. Então, vamos semear em nome de Jesus. Ainda com alegria, como o sol brilha, como o sol brilha, como o sol brilha. Ainda com alegria, como o sol brilha, e Deus o recompensará. Ainda com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Ainda com alegria, como o sol brilhará, e Deus o recompensará.
Obrigado, Pai. Nós podemos semear no teu reino e confiar em ti. Sabemos que nada nunca vamos ter falta, porque tu és o nosso Senhor. Em nome de Jesus. Amém. O título da mensagem de hoje é: O Senhor é o meu pastor. O Senhor é meu pastor. Vamos abrir Salmo 23, versículo 1. Eu creio na palavra de Deus. Porque é a forma de Deus nos instruir em relação ao que é melhor para nós. Muitas das vezes tentamos interpretar a Bíblia por situações que aconteceram connosco. E há pouco tempo ouvi uma coisa que me desagradou muito. O que está aqui escrito é Salmo 23, versículo 1. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. E a primeira coisa que as pessoas disseram foi: não, então nunca faltou nada. Não, Deus não queria bem dizer isto. Desculpem. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Quando o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Porquê que Deus se deu a preocupação de comparar ele com um pastor? Porquê? Você sabe o que é que um pastor faz? Eu, quando era miúdo, talvez 9 anos, eu saí com um pastor, que ele tinha a mesma idade que eu, devia ter mais ou menos, e andava a pastorear. E então ele levou as ovelhas e o cuidado que ele tinha de estar sempre a chamá-las. Embora quando uma fosse as outras iam, mas às vezes havia uma ou outra que se desviava e ele começava a chamar-lhes por nome. Eu não fui uma vez, foram várias vezes, e um dos dias uma delas desapareceu. E ele começou a correr de um lado para o outro, à procura dela, para poder trazer, e conseguiu encontrá-la. O que é impressionante é o cuidado que eles têm com o rebanho. Ele guia-as para poderem comer o melhor. Guias para ir levar sítio de beber. Ele cuida delas. E o Senhor se compara a um bom pastor, um pastor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Não é o que está a acontecer na nossa vida que invalida ou faz com que a palavra de Deus não seja verdade. Apesar das circunstâncias que nós estamos a passar, isso não anula a palavra de Deus. Não faz com que a palavra de Deus não seja a verdade. A nossa vida é que tem que mudar para que a palavra de Deus se torne verdade em nós. Muita gente lê isto e a pergunta que eu faço é, o que eu acabei de ler é: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E a pergunta que eu faço é: e Ele é o seu pastor? Você está a obedecer a Ele? Está a andar com Ele? Está a confiar plenamente nele? Está a depender dele para tudo? É que a maioria das vezes nós não fazemos isso. Acreditamos que o que temos vem do nosso ordenado, do nosso trabalho.
E nos esquecemos que é Deus que nos deu tudo. Em 2019, em dezembro de 2019, eu deixei de ser guarda noturno, porque Deus me disse para o fazer. Houve uma pessoa que me conheceu, que me conhecia, virou-se para mim, então vai viver dos rendimentos. Eu sorri. Ela não sabia o que é que eu tinha no banco, que era quase nada. Eu ia viver e tenho vivido exclusivamente andando com Deus e confiando em Deus. Ele está a ser o meu pastor. Ele faz com que o dinheiro apareça daqui, dali, de um trabalho, de uma oferta, de uma... Ele é que faz aparecer o dinheiro. Porquê que Deus só em 2019 me chamou para fazer isso? Porquê? Porque até lá foi vendo se eu obedecia a Ele. Porque Ele sabia, se eu não obedecesse, se eu confiasse apenas no que eu sei e não obedecesse a Deus, eu iria cair. Ele não iria querer isso para a minha vida. Enquanto eu tinha um trabalho, eu tinha um meio de subsistência, claro que preciso sempre de Deus e vou precisar sempre toda a minha vida, mas era diferente. Agora, não tendo qualquer meio de receber dinheiro, então as coisas tornam-se completamente diferentes. E se eu não tivesse a confiar em Deus, eu não iria obedecer. Eu quero que você entenda como é que está a sua vida. Olhe para a sua vida e como é que está. Você, o Senhor é o seu pastor. Você está a acreditar nele. Você está a confiar nele. Você está a deixar que ele faça tudo na sua vida. Veja o que está aqui escrito. Salmos 23, versículo 1. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. O guia aos melhores pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Leva ao melhor sítio para beber. Refrigera a minha alma. Guia para as veredas de justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara, o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me serão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Quando o Senhor for o meu pastor. Tudo isto vai acontecer. Há pouco tempo, Deus permitiu que eu fosse trabalhar para um sítio. E Deus mostrou-me que nesse sítio o que lá estava não era bom. A nível espiritual não era bom. Será que as pessoas eram más? Claro que não, nem de forma alguma. Mas não era bom. E Deus disse-me quando eu entrasse para usar a minha autoridade para controlar tudo o que estava lá dentro de casa a nível espiritual, para que eu pudesse fazer o meu trabalho sem problemas. E foi isso que eu fiz, e foi isso. Foi uma vez. Tudo correu bem. Entenda uma coisa. Eu próprio fui guiado antes de aceitar Jesus, antes de conhecer a palavra de Deus, antes de conhecer a Bíblia Sagrada, antes de conhecer os caminhos de Deus, eu fui levado a muito sítio. Muito sítio que nada tinha a ver com Deus, que eu acreditava que era de Deus. Eu estava a passar por uma fase difícil da minha vida e então busquei tudo, estou em todos os lados.
Eu lembro de ter ido a uma cartomante e quando foi essa cartomante, eu não quis, nunca quis mal de ninguém, nem quero. E eu lembro-me de estar a falar com uma pessoa que era um taxista que estava a falar comigo e que me tinha lá levado. E quando eu estava a falar com ele e pronto, e estava a desabafar com ele, ele virou-se, todas elas trabalham para o mal. E eu disse, todas trabalham para o mal? Até o que é que eu fui lá fazer? Foi ele que disse, não fui eu. Até o que é que eu fui lá fazer? E então comecei numa busca a tentar perceber o que é que era bem e o que é que era mal. Eu não queria usar o mal, eu não queria eu não quero fazer mal a ninguém. Nunca quis. Até perceber realmente tudo o que eu estava a fazer e onde estava a ir era mal. Eu só estava a prejudicar a minha vida. Entenda uma coisa. Deus nos ama ao ponto tal de dar o seu filho por nós, Jesus. Mas ele nos ama a nós individualmente, não em conjunto, individualmente. Ele se preocupa com nós individualmente. Eu tenho visto ao longo de toda a minha vida o seu cuidado. Desde que eu aceitei Jesus, eu tenho visto o seu cuidado e tenho percebido o cuidado que ele tem. Eu posso falar de mim porque é a pessoa que eu conheço melhor. O meu relacionamento com Deus eu percebo, entendo. Uma vez eu vi, na minha profissão de guarda noturno, vi pessoas a tirar antenas dos carros, a roubar antenas, a furtar antenas. Eu já tinha um molho muito grande nas mãos e eu quando tentei detê-los não consegui, porque uns fugiram para um lado, outros para o outro. E houve um deles que quase fiquei frente a frente. Isto devia ser por volta de umas 3 da manhã. O horário era da meia-noite às 6 da manhã. Isto devia ser por volta de umas 3 da manhã. Ele esteve à minha frente e ele acabou por fugir. Deu um passo para trás e fugiu. E conseguiu fugir. Eu não consegui apanhar nenhum. Chamei a polícia, disse o que é que tinha acontecido. De manhã, eu fui orar. Fui buscar fui a casa, trocar de roupa, fui buscar a minha esposa e fomos orar para a igreja. Mal eu cheguei, o meu pastor perguntou-me o que é que aconteceu às 3 da manhã. E eu ao princípio disse, o que é que aconteceu? Nada. E ele virou-se para mim, eu estive a orar por ti às 3 da manhã. E eu, é que me lembrei do assalto, daquele furto de antena. E eu pensando bem, a frio, por causa dele ter dito aquilo, eu realmente estive em frente a uma pessoa muito perto dele. Ele bastava ter dado um braço à frente e ter uma faca, e tínhamos espetado uma faca. E eu percebi o cuidado de Deus para connosco. Às vezes são coisas que acontecem que nós não damos valor. Às vezes Deus nos avisa de coisas. Tenta falar connosco. E nós damos mais ouvido às nossas emoções e àquilo que nós achamos do que damos ouvidos a Deus. Às vezes nós estamos em sítios e mesmo no meio de amigos, mesmo no meio nós normalmente nesses sítios descansamos.
Mas se nós estivermos atentos, Deus está-nos a mostrar algo. Agora há muitas, principalmente em relacionamentos, falam muito, aquela pessoa disse isto, disse aquilo, isso é uma bandeira vermelha, é algo que não está certo, é algo que está errado, é algo para se ver profundamente. Mas nós não fazemos isso em amizades. Nós confiamos. Façamos o mesmo com Deus, confiando em Deus e deixando Ele nos mostrar quem é quem, verdadeiramente. Às vezes pensamos que tudo é bom, mas Jesus nos disse, neste mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo, eu venci o mundo. Isto quer dizer que vão vir problemas. E às vezes de onde menos nós esperamos. Então, vamos entender uma coisa. Quando o Senhor é nosso pastor, nada nos faltará em todas as áreas da nossa vida. Quer financeira, quer material, quer física, quer a nível de saúde, quer a nível emocional, a todos os níveis. Porque é Ele que nos está a guiar. É Ele que nos está a mostrar o melhor caminho para nós. Às vezes nós queremos fazer, não, eu quero fazer isto, não, eu acho que isto é bom, não, falaram muito bem disto, não, isto é bom, eu vou fazer isto. Mas é o melhor para si. Uma das coisas mais que nós devemos mais buscar é a Deus. Sabe porquê? Para que o nosso relacionamento com Deus nós possamos aprender a ouvi-lo e a ter discernimento o que é que havemos de fazer. Eu vou-vos mostrar 2 versículos bíblicos que é importante. Vamos a Marcos 16:15. Marcos 16:15. Marcos 16:15. Marcos 16:15. Olha, onde é que foram os meus Marcos? Marcos 16, versículo 15. Jesus tinha acabado de ser ressurreto, portanto, ressuscitou, apareceu aos discípulos e agora diz-lhes para eles, e disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado, e depois dá o resto das instruções. Nós conhecemos na palavra de Deus, ide e pregai o evangelho a toda a criatura. Portanto, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Esta é a palavra de Deus e a vontade de Deus expressa na sua palavra. Mas depois, vamos a Atos 16:6. Vamos lá a Atos 16:6. Em Atos 16:6 diz, e passando a Frígida pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mícia, intentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Espera aí. Então, mas Jesus tinha dito, ide por todo o mundo pregar o evangelho a toda a criatura. E agora o Espírito Santo nos impede de ir à Ásia e nos pede de ir a Bitínia. Então e a palavra? Vamos entender uma coisa. A palavra confirma-se na mesma, porque Jesus disse, só quando o evangelho for pregado a toda a criatura, então virá o fim. Quando todo o planeta lhe for dada a oportunidade de aceitar Jesus ou rejeitar, só depois virá o fim.
Portanto, se nesta altura foram impedidos, por algum motivo foi. Não sei qual foi o motivo. Não é expresso, mas se calhar não era a altura certa, eles não iam receber a palavra de uma forma agradável. Se calhar as suas vidas poderiam ficar em perigo se fossem. Eu não sei. Mas sei que a primeira coisa que Deus quer fazer é proteger-nos. Você entende? Embora às vezes, quando nós lemos a Bíblia, parece que não, mas não é isso. O cuidado de Deus é nos proteger. Eu sei disso porque eu vi isso na minha vida. E se vejo isso na minha, eu creio que é para todos. E uma vez estava a descer de carro, eu já contei isto, estava a descer de carro, podia ir para a esquerda, podia ir para a direita, e acabei por ir para a direita. Quando cheguei à esquadra, viraram-se para mim, houve um assalto nas bombas de gasolina. Várias pessoas. Não sabíamos se estavam armados ou não, em princípio estavam. Se eu tivesse virado para a esquerda, eu iria-me bater com eles, e eram vários. Ia ser complicado para mim. Eu tinha acabado de aceitar Jesus há muito pouco tempo. Em Lisboa, perto de um sítio que já não existe, que era uma altura só barracas, junto à segunda circular. Fomos vários chamados. Quando chegámos lá, uma grande confusão, tiros, inclusive, e tudo mais. E depois entramos por meio daquele bairro de Lata para ver o que é que se passava, o que é que estava a acontecer. Eu não tinha as informações todas. Eu sei que quando entrei, passado um pouco, olhei para a frente, não havia ninguém, não havia colega nenhum. Olhei para trás, não tinha colega nenhum também. E a primeira coisa que eu me lembrei foi o que está escrito no Salmo 23. O que é que está escrito no Salmo 23? Mesmo que andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei algum, porque tu estás comigo. E foi exatamente o versículo que eu disse quando estava lá no meio. Eu não sabia que problemas eu poderia enfrentar, mas eu tinha Deus do meu lado. Mesmo que andasse no vale da sombra da morte, eu não temerei algum, porque tu estás comigo. E assim eu saí de lá para o meu carro. Entenda uma coisa. Nós não somos super-homens. Nenhum de nós é. Mas com Deus, Ele nos mostra o melhor caminho, a melhor solução. Ele nos capacita para todas as coisas. E então, sim, as pessoas quando olham para nós pensam que nós realmente temos algo que é superior. E não deixa de ser verdade. O maior de todos vive dentro de nós e nos guia. Mas estamos nós preparados para abdicar da nossa vida? O que quer dizer com isto? Não quer dizer que eu não vou fazer o que eu quero. E agora a minha pergunta é, se o que você quer lhe vai prejudicar, você quer fazer? Nós temos partido do princípio que nós não sabemos tudo. Não, há coisas muitas das vezes que à nossa frente parecem tudo bem, mas que não é. Eu uma vez conheci uma pessoa, eu conheci uma pessoa e parecia que era uma pessoa, pronto, era até simpático, tratava bem as pessoas e tal. Eu pensei que não havia problema nenhum com ele. E nunca me deu razão nenhuma para suspeitar ou acreditar que havia alguma coisa de mal. Pronto, tudo bem, dava bem e tal. E uma vez eu a falar com a minha esposa, eu disse, podia-se fazer isto. Quando eu disse aquilo, eu senti um aperto no coração. Quando eu senti um aperto, eu disse, há ali qualquer coisa de errado. Eu disse tudo o que eu disse, esquece, não é para fazer nada. E eu disse logo à minha esposa, há aí qualquer coisa de errado. E ela virou-se, lá estás tu. Epá, há aí qualquer coisa de errado.
Há aí qualquer coisa que não bate certo. O tempo passou e com o tempo viemos a descobrir que realmente era verdade. A pessoa era um drogado. Era um drogado e não era um drogado que se queria mudar. Era um drogado que se queria mesmo drogar. E só criava problemas. Nós não conhecemos. Quem vê, existe um provérbio em Portugal que diz: quem vê caras não vê corações. E é bem verdade. Muitas das vezes aquelas pessoas que nos aparecem à frente e que nós conhecemos, às vezes parece que são uma coisa. Mas no seu coração são outra completamente diferente. Uma vez, durante a noite, conheci um segurança. Um segurança, bem, ele treinava artes marciais e tudo, e era possante. Ele uma vez foi com a namorada, ele estava de folga, e ele era segurança em discotecas, mas ele estava de folga e foi uma outra discoteca ter com outro colega. E quando chegou lá, pediu uma bebida. Pediu uma bebida qualquer, e ele depois de beber um bocado da bebida, diz que apagou. Ele diz que apagou. Ele não se lembra de mais nada. Só se lembra depois de já estar no hospital. Apagou por completo. E ele disse-me a mim que a partir daí, quando entrava a qualquer lado para ir beber, seja o que for, olha, eu quero uma garrafa de água fechada. E ele diz que quando recebia a água, apertava para ver se não estava furada em lado nenhum. Porque mesmo com uma agulha, a agulha iria fazer com que um furo pequenino fizesse, e ele apertando, via-se não há fugas de água. E então bebia por ali. Você pensa que o mundo é como? Jesus disse para nós que somos cristãos, diz: sejais simples como as pombas, mas astutos como as serpentes. Para podermos ver tudo, analisar tudo e principalmente ter os nossos ouvidos abertos para Deus, porque Ele nos vai mostrar quem é quem. Ele nos vai mostrar se o caminho que estamos a seguir é o melhor para nós ou não. Porque às vezes estamos a ser... Olha, eu vou-lhe dar um exemplo. Houve uma pessoa que eu conheço que agarrou, virou-se para mim: eu vou comprar um carro e tal, mas o vendedor está-me a pressionar, está-me sempre a pressionar para comprar o carro. E eu virei para ele e disse: não, nada tem a ver com Deus. Pressão, nada tem a ver com Deus. Tem de ser tudo com tempo, porque Deus irá mostrar. E ele então acabou por não fazer o negócio. E mais tarde fez outro negócio com outro carro, exatamente o carro que ele queria, como ele queria e tudo mais. Ele foi abençoado. Entenda uma coisa. Pressão nada tem a ver com Deus. Se estão a pressioná-lo para fazer um negócio, se estão a pressioná-lo para fazer isto, se estão a pressioná-lo para fazer aquilo, não vai, faz, é bom e tal. Ouve, isso nada disso tem a ver com Deus. Nada. Fuja disso. Com Deus, mesmo que leve tempo, aquilo vai lá estar à nossa espera. Eu lembro-me, por exemplo, antes de eu começar a fazer as transmissões para o YouTube, eu comecei em maio. Eu penso que foi em maio. 13 de maio, coisa assim. Sei que foi em maio de 2013. Mas eu tinha sentido em fevereiro de 2013 que eu devia começar a fazer isso. Mas como era uma coisa que eu gostava de fazer, eu esperei em Deus para ter a certeza absoluta que Deus me falaria outra vez para confirmar aquilo que eu tinha ouvido. Para poder começar a transmitir. Porquê que eu fiz isto? Porque
Eu tenho uma maneira de fazer que é: se eu quero fazer uma coisa e eu busco a Deus e Deus diz que sim, eu espero mais tempo ainda para ter a segunda confirmação. Porque pode ser a minha vontade. Pode ser aquilo que eu desejo, que eu quero, e isso está a influenciar a minha decisão. E eu não quero isso. Agora, se, por exemplo, a minha vontade é fazer uma determinada coisa e Deus mostra-me que não, eu não questiono. É não, é não. Porquê? Porque Ele sabe o melhor para a nossa vida. Ouça, eu até agora não me tenho dado mal. Ele sabe o melhor. Quando Ele é o nosso pastor, então nada nos falta. Ele nos leva por melhores caminhos. Ele nos dá o melhor para conosco. Nós temos que entender que Deus está no caminho para nos abençoar. Ele nos quer bem. E nós às vezes ficamos com a impressão, não, Deus está a fazer isto para me impedir, para me contrariar, para eu não fazer a minha vontade. Mas será que a sua vontade é o melhor? Você nunca questionou? Ouça, eu questiono tudo. Quando me dizem, há isto para fazer, o que é que você há? Pode vir fazer. Eu normalmente digo sim, mas fico no meu coração à espera de algum sinal para me mostrar que não devo ir. Eu já rejeitei trabalhos. Mas eu na altura podia ter ganho dinheiro. Sim, mas eu rejeitei, porque Deus me disse para rejeitar. E foi instantâneo, eu rejeitei. A pessoa, até com o que eu estava a falar e estava a trabalhar para ela rejeitou um trabalho que eu tinha para o sócio dela. Eu rejeitei o trabalho. E ela não gostou nada do que eu fiz. E eu com isso. Deus sabe mais do que todos. Deus sabe mais do que todos. Você está a ouvir? E você fala, não, mas a pessoa ouça, a pessoa pode ser o que você achar e acho muito bem e continuo a lidar com ela e eu não quero nada com ela. Porquê? Porque Deus mostrou-me. É o suficiente para mim. Você entende? É o suficiente para mim. Não importa. Não importa o que podem dizer, não importa as provas que me podem mostrar. Para mim não importa nada. Nada, absolutamente nada. Quando Deus é o seu pastor, então garantidamente nada vai faltar. Ele vai controlar todo o seu caminho. Porque um pastor é isso que faz. Evita e leva para os melhores caminhos. Leva aos melhores caminhos. Leva a beber no sítio melhor. Para que você não se aleje no sítio onde estiver a beber. Exatamente como ele faz com o rebanho. Porque você permitiu que o Senhor seja seu pastor, então tudo muda na sua vida. Então, você onde vai comprar as coisas melhores, o que vai ter o melhor. Mas porquê? Porque Ele cuida de nós. Ele cuida de nós em tudo. Mesmo quando nós achamos que não, mesmo quando nós estamos a olhar para as circunstâncias e não. Sabe quantas vezes eu já tive em circunstâncias em que as coisas não eram boas e Deus me tinha mostrado para eu continuar? E eu estava a ver que as coisas não eram boas. Mas no final, Deus deu a volta a tudo. E meteu tudo certo. Mas se eu não tivesse feito, se eu tivesse confiado nos meus instintos, sabe que o diabo tenta a todo o caminho nos enganar. Muitas vezes mostrando um caminho que está tudo bem, não há problemas lá mais à frente. Imagine, por exemplo, imagine que você vai de carro. Imagine que você vai numa estrada
E que nessa estrada, mais à frente, há um grande buraco, com um precipício, porque a estrada rompeu. Você não consegue ver a estrada e pensa que está tudo certo, está tudo direito. Mas antes de entrar na estrada você sentiu algo a apertar, algo que não está certo. Quando você faz isso, acontece isto, você fica, alguma coisa não está certa nesta estrada, você vai com mais cuidado já. Ou então nem sequer vai nela. Isto é o que o Espírito Santo faz nas nossas vidas. Isso é o que Deus faz nas nossas vidas, nos guiar pelo melhor caminho. Não, mas é esta pessoa, é uma pessoa que eu confio, é uma pessoa que às vezes não é culpa das pessoas quando nós confiamos. É culpa das circunstâncias. Se calhar a própria pessoa também está a ser enganada. Nós temos que confiar em Deus e Ele nos trará o caminho. Às vezes vai parecer, eu sei, vai parecer que, não, parece que Deus não quer que eu faça aquilo que eu gosto, aquilo que eu quero. Mas o que Ele está a fazer realmente é nos proteger. Ele está-nos a proteger. Para que nenhum mal nos sucederá, nem praga alguma chegue até nós. À medida que nós conhecemos Deus e vamos dependendo daquilo que Ele nos mostra, poxa, é uma bênção. Eu fiz na minha igreja, na altura, a escola bíblica. E Deus me disse-me que iria ser muito difícil. E realmente foi um ano de fogo. Nem me quero lembrar. Foi um ano difícil, mesmo difícil. No ano a seguir, o meu pastor queria que eu fosse para a ministerial, mais 2 anos. E eu tinha dito, Deus, eu não vou se tu não disseres para eu ir. E o meu pastor pressionava-me, então vamos para a ministerial e tal. E eu não respondia, sorria só. E eu voltava a dizer para Deus, se tu não disseres para eu ir, eu não vou. Eu já tinha aprendido a minha lição antes. E então quando chegou à última da hora, mesmo a poucos minutos de mandar a lista de quem poderia ir ou quem o meu pastor estava a propor para ir, Deus me disse, vai lá e diz que tu vais. E então eu e minha esposa fomos e foram 2 anos numa grande bênção, mas grande bênção para a minha vida. Entenda uma coisa, Deus sabe o que está mais à frente, sabe o que é melhor para nós. Sabe daquilo que nós... Porque há coisas às vezes que parecem aos nossos olhos que são boas, mas que nós podíamos ter evitado os problemas, ter evitado de ir. Porque Deus sabe que nós não vamos gostar. Mas não, sem ir, sem eu ir, eu nunca vou saber. Mas você que tem o Espírito Santo, você sabe. Deus lhe mostra. Deus lhe mostra que esse não é o melhor caminho para ir. Assim como mostrou, exatamente quando nós estávamos a falar sobre a área financeira, mostrou a Isaac, não vás ao Egito. Não vá. Semeia na terra que eu te disser. E ele semeou e Deus o engrandeceu, porque ele obedeceu a Deus. Entende que conosco é exatamente o mesmo. Que Deus nos quer andar conosco por todo o que... Ouça, você tem que buscar a Deus. A Bíblia diz para orar sem cessar. Quer dizer, para estarmos a orar a todo o tempo. Orar por quê? Por tudo. Você vai fazer um trabalho qualquer, ore. Você vai fazer qualquer coisa, ore. Ore.
Ora, para quê? Para que Deus o possa ajudar e abençoar. Você está a dizer, Deus, vem para o pé de mim. Está aqui junto a mim e ajuda-me. Você está a dizer a Deus, eu confio em ti. Eu confio em ti, que tu não só és poderoso para as grandes coisas, mas para as pequenas também. E que me podes ajudar e facilitar todo o meu trabalho. Quando alguém está na escola, ore. Ore antes de cada aula. Ora, diz, Senhor, ajuda-me a entender toda a matéria que me vão transmitir. Quando vou fazer um teste, Senhor, ajuda-me a fazer este teste. Ouça, é impressionante a que ponto é que a nossa mente é expandida por Deus para podermos entender mais coisas e ver mais coisas. É impressionante as soluções que Ele dá. Eu uma vez não era nada comigo e alguém disse que criou um problema. Falou de um problema e eu imediatamente disse a solução. Mas eu reparei, a pessoa ficou a olhar para mim e disse, realmente é boa ideia. E eu fiquei assim, eu percebi que não fui eu. Eu percebi que a solução que eu dei não foi nada que eu tivesse passado, que eu tivesse pensado, foi algo instantâneo que eu reagi. Eu lembro-me de uma vez estarmos num carro, um carro tinha sido riscado. E o carro estava arriscado e a pessoa estava muito chateada porque o carro estava arriscado. E eu perguntei à pessoa, mal eu soube disso, e fiquei assim a olhar e disse, mas você tem seguro contra todos os riscos? Tem. Não tem, o seguro contra todos não tem atos de vandalismo? Tem. Então, participa ao seguro que ele paga. Será que aquilo veio de mim? Eu não acredito. Foi a minha experiência de vida? Não, nem tanto. Mas acredito que a influência de Deus na nossa vida nos faz ver mais além do que nós vemos. A ter soluções para situações muito maiores. Porque Deus nos capacita para ver mais além também. Ouça, quando nós colocamos Deus na nossa vida, quando deixamos Ele ser o nosso pastor, quando obedecemos a Ele, deixamos que Ele mostre o caminho e Ele nos dirija, tudo em nossa vida é facilitado. Então sim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quando nós deixamos que Ele seja o nosso pastor, não é só falar, é agir em conformidade. Você se agarrar na Bíblia Sagrada e voltar para trás e for a Gênesis, em Gênesis 12, não vamos lá agora, eu vou só dizer, Abraão foi chamado em Gênesis 12. E Deus falou a Abraão, sai da casa dos teus pais, anda para a terra que eu te disser, e eu te vou abençoar. E sabe o que é que Abraão fez? Foi. Sabe o que é que resultou? Porque ele obedeceu. Ele não obedeceu uma, foram várias vezes que ele obedeceu. Porque vários encontros que ele teve com Deus. E nesses vários encontros que ele teve com Deus, Deus o ia abençoando cada vez mais, abençoando cada vez mais, abençoando até a ponto que ele teve aquilo que ele tanto desejava no seu coração, que era ter um filho. Ele teve um filho aos 100 anos de idade e a mulher sempre foi estéril, aos 90 anos de idade teve um filho. Quando nós começamos a andar com Deus, o impossível torna-se para nós possível. Aquilo que para os outros é impossível, para nós torna-se possível, porque Deus é por nós. Nada nos vai faltar.
Eu tenho visto algumas coisas dessas na minha vida acontecer. E eu creio que ainda é só o começo. Ainda é só o começo. Tão grande é o nosso Deus. Tão poderoso é o nosso Deus. Mas nós temos que deixar ser Ele o nosso pastor. Porque se não deixamos que Ele seja o nosso pastor, então estamos a ser guiados por nós próprios, nossas convicções, nossos achos, o que falaram para nós as pessoas e acham que é o melhor, e muitas das vezes não é o melhor para nós. Se Deus é por nós, quem poderá ser contra nós? Quem se poderá levantar contra nós? Mas nós temos que receber a sua direção e aceitar o que Ele diz. Às vezes nós estamos a fazer coisas que sabemos que está errado. Porque sabemos, não porque as pessoas nos disseram, não porque aquilo está errado, sabemos dentro de nós que não devíamos. Já aconteceu para mim algumas vezes e eu me arrependo muito disso e peço perdão a Deus quando faço isso, porque eu sabia que não devia de ir. Eu sabia que não devia de ir trabalhar para aquele sítio. Eu sabia que não devia de fazer aquilo. Eu chego lá, vou fazer e eu perco. Perco dinheiro, perco tempo e ainda perco o meu amor próprio por ter errado perante Deus. Porque eu sabia que não devia ter feito e fiz na mesma. Porque outras pessoas me estavam a pedir, porque outras pessoas disseram. Eu, quando isso acontece, eu peço tantas vezes perdão a Deus. Eu fico tão triste. Eu não sei tudo. Mas também sou sincero, graças a Deus que eu não sei tudo. Mas eu tenho esta convicção, eu sei por onde eu andar, o meu caminhar, Deus está comigo e vai mostrar as coisas que eu devo ou não devo fazer. Isso eu sei. Isso eu tenho certeza. E eu sei que se lhe obedecer, eu sei que vou ser abençoado. Eu sei que vai tudo correr bem. Eu sei que Deus é por mim e ninguém poderá ser contra mim. Eu sei. Eu sei que mesmo que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei algum, porque tu estás comigo. Eu sei. Eu sei disso, Senhor. Porque eu confio em ti. Eu confio em ti. É impressionante. As grandes coisas que nós podemos fazer com Deus. O próprio Jesus nos disse: vocês vão fazer coisas maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. Eu já não tenho tempo. Eu vou para o Pai. E aqueles que dependem de Deus preparam-se para fazer grandes coisas. Aqueles que dependem de Deus decididamente vão ser felizes. Porque a felicidade, a alegria vai inundar o seu coração. Portanto, permita que Deus seja o seu pastor. Permita que Ele lhe guie e lhe mostre o melhor caminho que deve seguir. Você vai ser abençoado. Ricamente abençoado. No nome de Jesus. Até eu peço ao grupo louvor que venha para aqui. Vamos orar. Vamos ficar de pé. Amém? Inacreditável. Pai, a tua palavra diz que em paz seremos guiados. Realmente, quando o meu coração estiver em paz, eu sei que está tudo bem e que eu posso seguir em frente. Mas se o meu coração aperta, se há qualquer coisa que não bate certo dentro de nós, então devemos ter cuidado. Ou até parar e não seguir por esse caminho. Tu és a nossa direção, tu és o nosso pastor.
Mostra-nos, Senhor, te peço, o caminho que devemos seguir, o que devemos fazer. Não só para te agradar a Ti, mas para que a nossa vida possa ser uma vida de paz, de alegria, de satisfação. Em nome de Jesus. Senhor, vender de Ti é a melhor coisa que eu posso fazer. Porque eu sei que Tu me amas e mostrarás o melhor caminho que eu devo seguir. No nome de Jesus. Te agradeço, Pai. No nome de Jesus. Amém. Muitas bênçãos. Uma boa semana. Amém. Muitas bênçãos em nome de Jesus. Amém.